Pessoal, então, retornando à aula aqui de hoje, que é sobre atuadores, e como eu estava dizendo antes da energia elétrica cair, nós vamos estar dando foco na parte da instrumentação, visando o quê? Torque, posição, velocidade, tá? Então seria o item 3 e o item 4 sobre as características do motor elétrico. Para fazer a instrumentação do motor, tá? Na verdade, para eu fazer a instrumentação, não. As informações que eu consigo retirar de um motor são a tensão de armadura, a corrente que circula por essa armadura do motor e também eu posso ter informações a respeito da rotação do eixo do motor. Então, para isso, eu preciso estar utilizando o encoder. Vamos estar vendo primeiramente a questão do torque, então analisando a questão de corrente, de tensão de armadura e corrente. Posteriormente, nós fazemos uma breve análise aqui sobre o encoder, tá bom? Bom, a primeira coisa, turma, que nós vamos estar vendo aqui é sobre o diagrama, como que eu represento eletricamente um motor elétrico. Um motor elétrico, basicamente, você tem essa tensão V de T, que é a tensão de armadura, e ele é, na verdade, um circuito RL. Então, é uma carga resistiva com uma carga indutiva. Isso circula e vai gerar, para nós, né, no caso aí, ele gera para gente essa força eletromotriz, que aí nós vamos ter o torque, a velocidade angular, a dissipação. Cada uma dessas variáveis do circuito encontram-se descritos. Então, o que eu tenho desse diagrama? A tensão de armadura, que é a tensão que eu realmente aplico aos terminais do meu motor. A corrente elétrica que está circulando por esse motor. Todo motor tem uma resistência e tem uma indutância elétrica. Afinal, um motor é uma bobina com uma quantidade de cabos enrolados em torno ali do seu núcleo. Então, ele tem tanto uma resistência elétrica, que vai ser oriunda desses cabos, quanto também uma indutância elétrica. Então, constantemente, vocês devem se deparar com a comparação de que um motor elétrico é, na verdade, um circuito do tipo RL, ou seja, uma resistência, uma carga resistiva associada a uma carga indutiva. Você tem a força eletromotriz, que é a força que vai ser produzida por esse campo eletromagnético, que vai ser convertida em torque de motor quando o eixo girar, tá ok? E se o torque, você tem um torque que está fazendo o eixo do motor girar, consequentemente você tem uma velocidade angular, e eu pus força eletromotriz duas vezes, e tem um coeficiente de fricção, que vai ser esse atrito do eixo ali no sistema mecânico do motor mesmo. Então, essas são as variáveis, tá, presente em um motor quando esse motor está acoplado a um eixo para então estar transmitindo, produzindo rotação, está produzindo torque, está fazendo um acionamento, está funcionando como um atuador propriamente dito. Bom, qual é a importância de ter-se essa malha? A partir dessa malha é onde eu vou usar as leis de Kirchhoff para conseguir então fazer a relação entre constantes elétricas e constantes variáveis da mecânica. Quais variáveis da mecânica? Força, velocidade, aceleração, torque. Então, para eu fazer essa conversão, eu vou partir de duas equações. Uma análise mecânica da física e uma análise elétrica. Tá? Então, começando pela análise elétrica, aplicando-se a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, eu consigo determinar a tensão nessa malha minha. Então, estou aplicando aquela análise de tensão, tá, na malha, que vai fechar essa malha do motor, sem preocupar com o eixo. O eixo é mecânico. A corrente elétrica não passa pelo eixo. Como a corrente elétrica não passa pelo eixo, eu tenho que fazer a análise da tensão considerando simplesmente a carga resistiva, a carga indutiva e a força eletromotriz. Lógico, a partir da tensão de entrada do meu motor. Então, de acordo com a lei de Kirchhoff, nós sabemos que a tensão aplicada nos terminais do meu motor, ele vai ser equivalente à queda de tensão pela carga indutiva. A carga resistiva, é a resistência
vezes a corrente que passa por ali. Por que que eu tenho I de T? Porque a minha corrente elétrica pode variar no tempo. Ela não é mais uma constante. Então, eu não tenho uma corrente elétrica constante do ponto de vista do tempo. Então, quando eu ligo um motor elétrico, em determinado momento a minha corrente pode ser de 1 ampere. No momento seguinte, ou alguns instantes depois, essa minha corrente elétrica pode ser maior ou pode ser menor, tá? Então, por isso que agora a gente começa a ter algumas variáveis descritas ao longo do tempo. Bom, tenho a força eletromotriz, tá? Que é um E, que também vai ser dado por tensão, vai ter tensão aplicada, vai ser uma das unidades de medida dessa força eletromotriz. E tenho a queda de tensão sobre o indutor. O indutor pode ser visto como uma resistência. Então, ele é o valor dessa carga em si, em indutâncias, só que em vez de eu multiplicar pela corrente, eu tenho que multiplicar pela variação da corrente. Então, por isso que eu tenho esse DI dt. O D dt significa, é uma forma de notação para o que vocês estão acostumados como sendo o delta I, ou seja, a variação de corrente, tá? Então, o D dt, tá? Esse termo que aparece aqui, o D dividido por delta, por dt, é aquele delta que vocês viam na física. Só que em instante de tempos muito pequeno. Então, é um outro tipo de notação para o delta I, ou delta D, ou delta não sei o que vocês usavam na abordagem da física. Bom, o que eu tenho? Eu sei que a força eletromotriz, que é o E de T, que também vai variar porque ela depende da corrente elétrica que está passando nela, que é o que vai gerar o campo eletromagnético, nós temos, sabe-se que a força eletromotriz ali, na verdade, ela é uma constante do motor, então ela vai variar de motor para motor, porque cada motor é construído de uma forma, então cada motor vai ter uma constante de força eletromotriz. E quando eu faço a constante de força eletromotriz vezes o ômega de T, que é a velocidade angular do eixo, eu tenho, então, a força eletromotriz, tá bom? Então, essa é só uma relação. Aqui surge, entre a equação 1 e 2, é onde entra para a gente como eu vou dizer aqui, a primeira relação entre variáveis oriundas da parte elétrica se relacionando com variáveis oriundas da parte mecânica. Porque eu tenho tensão, tenho resistência, tenho indutância, tudo variáveis da elétrica. E na equação 2, que eu posso substituir lá na equação 1, tá? O E de T eu posso substituir lá, ó, escrever RI de T mais KB vezes ômega de T, tá? Na equação 1, que o K é uma constante física do motor, então uma constante mecânica, e ômega de T é a velocidade angular, também é uma variável mecânica. Então é onde surge a primeira relação entre variáveis mecânicas e variáveis elétricas. Bom, a partir de 1 e 2, eu posso dar segmento nessa minha análise dessa malha e pensar agora no cálculo do torque. Lembrando que o torque aqui é o mesmo torque visto na física. Vocês já viram, eu não sei se é no primeiro ou se é no segundo ano, não tenho certeza. Vocês viram cálculo de torque em física? Alguma coisa sobre? Sim, eu acho que sim. Pois é. Beleza, eu só preciso da ideia. O que é torque? O torque vai ser uma força vezes a distância em que essa força é aplicada em relação ao centro dela, tá? Isso pensando num eixo. Então, você tem o centro do eixo. Qual é a distância que essa força está aplicando em relação ao eixo? Vai ser o torque para a gente aqui no motor. Então, o torque do motor, ele também tem uma constante, tá? Do motor elétrico, que é um parâmetro físico, que vai depender da construção. E o torque, ele é essa constante vezes a corrente elétrica que está circulando. Então, se eu sei qual é a corrente elétrica que passa na malha, que a gente está vendo aí na figura 5, qual é a corrente elétrica que está circulando na malha, e
eu sei de datasheet do fabricante qual é essa constante do meu motor, porque muitas vezes o fabricante vai disponibilizar esse dado para gente, nem que seja numa faixa, fala assim, olha, a constante de torque ela é entre 0,1 e 0,5. Então, se você tem um número para ela, você consegue estimar, calcular o torque que o motor está fazendo, tá? E, então, isso é dado pela equação 3. Da mesma forma, se eu analiso quais são as forças aplicadas no eixo do motor, eu consigo fazer uma análise para uma equação mecânica, que é o que está escrito na equação 4. O que o motor tem? Tá? Vocês viram lá, se vocês viram torque, vocês viram também momento de inércia, não é isso? Que é aquela continuação do movimento quando você para de aplicar uma força em determinado dispositivo durante o movimento. Viram isso em física também. Então, esse termo, inércia, não é algo novo para vocês, correto? Correto. Então, beleza. Então, pessoal, muitas vezes a gente estuda física e o que a gente não faz? É uma relação daquele conceito com o mundo real. Daí fica a dificuldade da gente entender os conceitos. Então, esse primeiro termo aqui, tá? Ele faz um cálculo da inércia do motor. Então, você tem um momento de inércia que vai depender da construção, da forma física da construção do eixo. Uma vez que você faz a inércia, vezes, de novo, se eu tenho delta D sobre dt, eu estou calculando a minha variação da velocidade. Então, eu faço d dt e aqui, o BM, ele era o coeficiente de fricção do meu eixo. Então, era quanto de energia eu estou dissipando, quanto de força eu estou gastando devido àquele atrito, seja o atrito estático, que é quando o motor está parado, seja o atrito que eu tenho quando ele já está, que é o atrito viscoso, tá? Então, o BM aqui, especificamente, ele trata do atrito viscoso. Então, se eu faço esse atrito vezes velocidade, eu consigo relacionar, escrever essa força, essa quantidade de energia relacionado a torque. Então, eu sei que o torque do motor vai ser essas energia dissipada com inércia, dissipada com atrito e dissipado com o torque necessário para eu movimentar, ou seja, com a força que eu estou aplicando para que o atuador consiga mover a carga, o TL. O TL passa para cá, você tem a parte dissipativa. A parte dissipativa do motor tem que ser igual ao torque produzido pelo motor. É algo bem simples. Turma, não precisa de preocupar com essas equações. Qual é o motivo de eu ter colocado essas equações aqui nos slides? É simplesmente para mostrar a importância de se ter instrumentos em um robô. Por quê? Se eu tenho noção de corrente elétrica, eu consigo calcular o torque que o meu motor está produzindo. Se eu tenho noção de tensão, que está relacionada à equação 1, eu consigo também, tá? Lembrando, estou dependendo da corrente aqui também. Então, se eu tenho corrente e tensão medidos, eu consigo calcular qual é a velocidade angular do meu eixo. Então, é importante ter essa ciência, porque se você vai para trabalhos mais profundos, você vai precisar da equação 1 e da equação 4 para você desenvolver trabalhos mais sólidos em relação a esse controle do motor do robô, tá? Então, eu estou passando a título de mostrar, de justificar por que eu preciso de medir corrente, por que eu preciso de medir tensão. A aplicação delas é essa: calcular a velocidade angular do eixo, calcular qual é o torque do meu motor. Então, por isso eu preciso medir tensão, por isso eu preciso medir corrente. E lembrando, tudo em tempo real, tá? Vocês ainda não viram isso, tá? Eu tenho plena ciência. Talvez vocês vão ver algo sobre isso lá no terceiro ano, ou talvez somente quem for para a área das exatas, ou engenharia, ou matemática, ou física, ou química, quem for seguir a área das exatas, quando for fazer a disciplina de cálculo 1 na graduação,
Esse termo aqui só a título de curiosidade, tá, gente? O d sobre dt, isso aqui é a derivada de uma função. De qual função? Para esse caso específico aqui, da sua função, é a velocidade angular, que é uma velocidade que está variando no tempo, tá? A título de curiosidade, não vou cobrar sobre isso, estou apenas mostrando de onde vêm as coisas, para que vocês comecem a fazer um link com conteúdos vistos em outras disciplinas. Não precisa preocupar com o uso dessas equações, tá bom? Era mais, de novo, justificando por que eu preciso medir tensão, por que eu preciso de medir corrente elétrica de um motor. Mas é basicamente por isso. Onde que eu aplico isso? Na engenharia, quando eu estou fazendo... quando eu tenho um robô móvel, na verdade. Na verdade, a equação 1, junto com a equação 4, você usa para garantir que o seu robô tenha desempenhos desejados. Como assim, Lucas? Imagina, no terceiro ano, vocês têm um pouquinho de controle, tá? Vocês têm uma disciplina lá de instrumentação e controle. O que é um controle? O controle é fazer com que a máquina trabalhe sozinho do jeito que você quer. Como assim? Tipo um piloto automático. Piloto automático de avião, piloto automático de carro. Você não fala assim, pega um carro aí, pega um carro mais moderno. Um Honda Civic, qualquer versão do Honda Civic, pelo menos eu imagino que do 2010 para cá já deve ter essa função implementada. Qual que é? A velocidade de cruzeiro. Ou seja, ele tem um computador de bordo, você entra e fala assim, eu quero viajar a 100 km por hora. Uma vez que você setou essa função no veículo, o carro, você tira o pé do acelerador, você tira o pé do freio, exceto em casos emergenciais que você precisa interferir para o carro não colidir, mas considerando a pista livre que você pode andar, se você fala que quer andar a 100 km por hora, o carro vai automaticamente, ou seja, sozinho, ele vai acelerar, mantendo o carro a 100 km por hora, e quando a velocidade estiver passando dos 100 km por hora, ele também vai frear o carro sozinho. Então, o carro passa a ter uma malha de controle. Para quê? Para manter a velocidade do carro dentro do que você especificou. Quando você vem para a robótica, você quer fazer a mesma coisa. Então, fala assim, eu quero que o meu robô suba uma rampa, que ele ande no plano e que ele desça uma rampa com a mesma velocidade. Para você fazer isso, você precisa de controlar o torque, você precisa de controlar a velocidade angular. E você faz isso lá no terceiro ano, usando o projeto de controladores, usando a equação 1 e usando a equação 4, tá? Não vou trabalhar isso com vocês em robótica, porque é a disciplina do terceiro ano, mas o uso dessas equações 1 e 4 se dá lá na frente. Então, não é à toa que eu estou mostrando ela. Tá bom? Essas são as questões de torque, então de medição de corrente e de tensão. O que é o encoder? O encoder, pra gente, ele é preciso. Nós vamos estar utilizando o encoder, nem que seja em simulação. E o que o encoder é? O encoder é um sensor eletromecânico, tá? Então, ele tem tanto uma parte elétrica como uma parte mecânica, cuja funcionalidade dele é te dar medidas de posição, velocidade e aceleração através de um sinal elétrico digital. Se eu estou falando de sinal elétrico digital, ele vai me dar apenas duas saídas. Ou ela é 0, ou ela é 1. Então, ela tem mais ou menos, gente, imagina um PWM, nós já vimos PWM, com 50%. A minha parte on, que é o nível, o bit alto, não é igual à parte baixa, 0. Então, nesse caso, é a mesma coisa que nós temos aqui no encoder. Ele vai me dar uma forma de onda desse tipo. Vou mostrar nos slides da frente. E para que isso serve? Quando eu estou fechando a malha de controle, eu preciso de ter um retorno, que é saber quanto o meu carro, qual é a velocidade do meu carro. Para só assim eu saber se eu preciso acelerar ou se eu preciso frear. Para fazer esse tipo de coisa, e se eu quero controlar a velocidade, se eu quero controlar o torque, eu preciso, uma das variáveis que eu posso estar usando é o encoder. O encoder consegue me dar essa informação. Principalmente para a questão de
posicionamento no espaço, tá? Dos braços robóticos. Então, se você vai lá no laboratório 307, no prédio 3, tem aquele braço robótico industrial lá, que vocês vão mexer com ele ano que vem. Cada junta daquele robô, ele tem um encoder de precisão, tá? Para quê? Para garantir que você consiga repetir os movimentos e parar na posição que você programou para o robô fazer. Então, por isso que a gente precisa de encoder. Naquele caso, e no caso do robozinho, a gente pode usar esse encoder de uma maneira muito simples para controlar a velocidade, sem se preocupar com torque. Então, você vai falar com o robô, anda para mim a 5 centímetros por minuto, você precisa do encoder. Ou anda a 1 centímetro por segundo. Ok? Você precisa de um encoder. Sem se preocupar com o torque. Você não está monitorando, não quer controlar mais o torque. Então, só o encoder resolve isso. Como que é feito o encoder? O encoder, gente, é um disco. Então, por isso que você tem um disco mecânico. Esse disco ele é cheio de furos. Tá vendo? Cada furinho, cada quadradinho. E você tem, da parte elétrica agora, um emissor e um receptor. Então, é um feixe de luz que está passando ali. Então, quando o feixe de luz passa pelo quadradinho, você está com o seu sinal on. Quando esse feixe de luz encontra o quadradinho fechado, você está no seu sinal baixo ou vice-versa, dependendo da lógica que você adota ali do emissor e do receptor. Então, à medida que o disco gira, você tem o seu sinal positivo, você tem o sinal zero. Ou seja, você está com 1 ou você está com 0. Então, à medida que o disco está girando, você consegue gerar a sua forma de onda. Sinal 0, sinal positivo. 5 volts, pensando no caso mais simples aí de lógica TTL de 5 volts, tá? O comum do encoder, tá? De um modo geral, a maioria dos encoders, para a classe de encoder incremental, nós podemos ter encoder incremental com um sinal OR, que é para saber quando o encoder deu uma volta completa. Então, o sinal OR só vai gerar o sinal positivo de 5 volts quando ele fizer uma rotação de 360 graus. Por quê? Só existe um furo para aquela posição. Então, toda vez que ele completa 360 graus, você recebe um pulso contando que a roda fez, o eixo do motor ali no caso, completou 360 graus. Já o sinal A e o sinal B, tá, são o que a gente chama na literatura de encoder de quadratura. Você vai ter dois sinais que estão passando pela mesma sequência de furos, mas defasados de 90 graus. O que isso significa, Lucas? Defasado de 90 graus. Enquanto o sinal A está sendo emitido na parte escura, onde a luz não consegue atravessar, o sinal B está sendo transmitido pela janelinha onde ele consegue passar. Então, por isso, você tem uma quadratura. Eu vou mostrar e explicar melhor essa quadratura. Só um minuto, Caio. Então, o que acontece? Enquanto o sinal A, vamos falar que é o verde, ele está em 0, o outro sinal, o B, está em 5 volts. E vai ter uma interseção entre essa oscilação entre um e outro, ok? Pode perguntar, Caio. Se esse eixo ficar rápido demais, ele não fica impreciso, não? Para ele ficar rápido demais, quem vai limitar essa velocidade de rotação do seu motor aí e essa quantidade de pulsos que ele consegue processar é o seu hardware. Então, se você tiver um hardware bom, você vai conseguir processar isso aqui em altas frequências, sem problema nenhum. A questão é mais um problema de hardware do que um problema mecânico. Ok? Beleza, entendi. Ô, Lucas, esse sinal que o LED manda pro sensor, ele é infravermelho? Olha, deve existir em mais de uma frequência, em mais de um comprimento de luz, tá? Não necessariamente ele sendo infravermelho, mas eu tenho certeza que você terá encoders construído com infravermelho. Você só precisa de uma luz, que a luz
Qualquer luz que passar por ali, se você tiver um receptor capaz de pegar essa luz, você consegue fazer um encoder. Não necessariamente um infravermelho. Ah, tá, entendi. Tá bom? Uhum. Beleza. Então, aqui está o funcionamento do encoder de quadratura. Foca, gente, só nessa primeira par de ondas aqui que está na parte superior. Vocês conseguem perceber a defasagem de 90 graus entre um sinal e outro? Isso está claro para vocês? Sim. Sim, né? Por que eu tenho 4 divisões? Para me completar um ciclo completo. Ó, vou pegar pelo canal B. Vou falar que meu ciclo começa aqui, onde ele ficou positivo. Então, onde ele subiu do 0 para 1, tá? Então, olha, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão. Aqui repetiu o ciclo, porque foi onde ele saiu de 0 e tornou aí para 1. Então, eu tenho 4 divisões. Por que 4 divisões? 360 graus dividido por passos de 90 graus, tá? A partir desses, já que eu tenho, cada divisão minha representa um giro de 90 graus, então se aqui ele ficou positivo, aqui ele no canal A, ele só vai ficar positivo 90 graus depois. Tá aí a defasagem de 90 graus, ok? E a partir justamente dessa defasagem, além de eu conseguir contar os pulsos, eu consigo também determinar, pela análise da sequência de pulsos que está sendo gerado, se o meu motor está girando no sentido horário ou se ele está girando no sentido anti-horário. Quem que vai determinar isso? Bom, na sua lógica de programação, basta você pegar a tabela verdade e analisar. Você consegue ou incrementar ou decrementar o seu contador de pulso, analisando essa sequência de bits geradas pelo canal A, gerado pelo canal B. Como assim, Lucas? Olha a tabela verdade. A mesma figura. No sentido horário, tá? Eu acho que eu fiz isso aqui errado. E realmente eu fiz. O meu título aqui está errado, tá? Está invertido. Em cima é sentido anti-horário, na parte de baixo é o sentido horário. O que nós temos? O canal A, ele começa nos 2 primeiros pulsos dele ali, 0 e 0. Depois ele vai para 1 e 1. São os 4 pulsos que eu tenho da quadratura, 1 e 1. Já o canal B, ele começa em 0, que é esse primeiro 90 graus. No segundo 90 graus, que é de 90 a 180, ele é 1, da mesma forma de 180 a 270. Então, 1 e 1. E volta para quanto? Para 0. Então, ó, 0, 1, 1, 0. Aqui eu iniciei o ciclo novamente. Então, essa sequência minha para o canal B começa a repetir. A mesma sequência para o canal A começa a repetir. Já no sentido horário, né? Esquece o título aqui, o título ficou trocado. De novo, canal A, 0, 0 e 1 e 1. 0, 0, 1 e 1. A minha sequência agora é, para o canal B, ele começa em alto. Então, ele começou em 1. Depois ele vem 0, 0, 0, 0. E termina novamente para mim com 1. Olha a sequência como ela é diferente se você pega 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Era o que você estaria fazendo de leitura. O que você está fazendo de leitura agora? 0, 1. Quando você tem 0, 1, se está no sentido anti-horário, deveria vir 1 e 1. Só que no sentido horário vem 0, 0. Então, você consegue sim fazer uma análise de lógica dentro do seu código e processar essa sequência de bits que está vindo. Então, você sabe se você tem que somar pulso ou se você tem que decrementar pulso. Tá bom? Então, você sabe se seu robô está andando para frente ou se ele está andando para trás. Se o movimento é positivo, se o movimento é negativo dentro desse seu plano de espaço, de deslocamento do robô, do braço robótico, do robô móvel, não interessa. Você consegue determinar o giro de rotação do motor
analisando a tabela verdade que o encoder vai produzir. No caso, o encoder de quadratura. Tá? Bom, como que eu uso esses dados? Outra coisa, antes de eu entrar a falar sobre como usar os dados, como que eu defino a precisão do meu encoder? Vai depender do disco que eu estou usando. Então, o disco está dependendo de quê? Justamente de quantos furos ele tem. Se você tem um disco aqui com 8 furos, ele entre positivo e negativo, ele consegue gerar para você 16 pulsos. Tá? A mesma coisa aqui, aí você pode ir mudando. De 16 para 32, de 32 para 64, 64 para 128, de 128 para 256, de 256, 516, 516. 1024 e por aí vai. Sempre, tá? Com discos de 2 elevado a n. Então, 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 9, 516 pulsos. Para quê? Para manter sua tabela verdade. Então, sempre você vai estar analisando 2 bits, que é o par conjugado canal A, canal B, e você faz essa análise então. Então, você diminui o rasgo no disco, você está aumentando o número de furos que tem nesse disco, você, consequentemente, está aumentando o número de pulsos por volta completa do disco. Sim, Caio? O ideal para a gente, então, é achar um com o número de furos que adeque ao clock do processador? Não só isso, você tem que olhar isso. Isso é um critério quando você vai especificar encoder, mas você tem que olhar também qual é a precisão que você precisa de movimento. Então você pode ter um erro de quantos graus ou de quantos milímetros no seu deslocamento. Um dos elementos responsáveis aí no robô por fazer isso é o encoder. Então você precisa de mais ou você precisa de menos precisão. A partir da sua necessidade, você começa a especificar e voltar a atenção para o seu encoder. Mas não necessariamente esse número, um número pequeno de encoder, de pulsos, né, no encoder, vai te dar uma precisão, não vai te dar um sistema preciso. Vamos ver isso aqui na frente, só um minuto, quer ver? Olha esse caso aqui, você tem um robozinho, que é desses vagabundos que a gente monta, nele nós colocamos um motorzinho com caixa de redução. Esse motor com caixa de redução, que é uma redução de 1 para 75, ele está acoplado a uma roda com 50 milímetros de diâmetro. Então, uma rodinha de 5 centímetros de diâmetro. E um encoder de quadratura que te dá 20 pulsos por revolução. Na verdade, aqui eu alterei esse exemplo. Eu vou corrigir antes de disponibilizar. 48 pulsos, tá? Que vai ser esse número aqui, por revolução. Então, eu tenho algumas perguntas. Quantos pulsos são recebidos pelo microcontrolador após uma rotação completa do motor, uma rotação completa da roda? Para esse caso específico, são números diferentes. Alguém sabe me dizer por que são números diferentes? Por que a resposta da letra A é diferente da resposta da letra B? Porque tá com caixa de redução. Diâmetro? Não, por conta da caixa de redução. O que a caixa de redução representa para mim? O que ela me conta? Aquele 1 para 75. Que para uma volta completa da minha roda, o motor tem que dar 75 voltas completas. Tá? Então é isso que aquela caixa de redução, aquela proporção da caixa de redução, vamos dizer assim, é para que uma volta com o eixo, né, reduzido dê uma volta completa, o motor tem que dar 75 voltas completas. Sim, Cauã? E o encoder lê a rotação da roda. Não, o encoder, normalmente o encoder está fixado no eixo do motor. Então, ou seja, para uma volta completa, o meu encoder fez 75 voltas completas. Tá? Que é justamente o que eu estou perguntando. E qual é a precisão do encoder nessa configuração? Então, olha, lembra, eu já até alterei aqui nesse exemplo, nesse problema. Então, eu sei que o meu encoder ele me dá 48 pulsos por revolução, né? Então, para cada rotação completa do motor,
eu vou ter uma sequência de pulsos de quanto? 48 pulsos. Para uma rotação completa da roda, eu tenho 48 vezes 75, que dá para mim 3.600 pulsos para eu analisar. O meu travou também, acho que é. Pessoal, voltei. Foi só um ping na internet, já voltei. Dessa vez não foi a energia, não. Bom, perderam aí, cortou a conexão em que momento? Por pouquinho tempo, pode continuar. Pode continuar? Solução B. Beleza, então olha, repetindo a solução B. Quando a roda dá uma volta completa, significa que meu motor teve que dar 75 voltas completas. Então, se eu tenho 48 pulsos por volta, por revolução completa do motor, 48 vezes 75 resulta para mim em 3.600 pulsos. Ou seja, sou obrigado a processar 3.600 pulsos. Então, ou seja, se meu referencial é a roda, é lá que eu quero controlar, que é lá que está o deslocamento, é lá que está a velocidade do meu robô, eu tenho para cada volta completa da minha roda 3.600 pulsos para analisar. E de novo, trabalhar com encoder é muito bom, mas para eu trabalhar com encoder, eu preciso de ter um hardware muito bom, porque olha o tanto de pulso que ele vai ter que analisar. Então ele precisa de estar contando isso daí em alta velocidade, senão você vai perder dado. Então a resposta da B seria 3.600 e a da A 48. Isso, justamente, ali são as respostas. E qual é a precisão que eu tenho? A precisão, gente, eu vou partir para análise mecânica, tá? Análise mecânica, qual que é a distância que a rodinha percorre em uma volta completa que ela dá? De novo, só pegar o comprimento de uma circunferência. Então, 2πr. Então, 2πr, a roda tem 50 milímetros. Quando ela dá uma volta completa, eu consigo fazer um deslocamento de 157 milímetros por volta completa. Se para cada volta completa eu tenho 3.600 pulsos, cada pulso meu está medindo uma distância de quanto? 0,04 milímetros. Ou seja, um motor vagabundo acoplado a uma caixa de redução, que é uma caixa de redução pequena, tá? Uma caixa de redução de 1 para 75 é uma caixa de redução relativamente pequena, visto que nós temos disponíveis aí no mercado. Então você tem 3.600 pulsos. Quando você faz 3.600, dividindo, né, a distância que essa rodinha consegue percorrer, olha a precisão que você tem. Então, voltando na sua pergunta, Caio, por aí você já começa a ter uma relação do que eu preciso de precisão, de qual é o hardware que isso vai exigir de mim, porque quanto mais pulso eu tenho, mais eu tenho que processar, consequentemente, mais rápido, melhor tem que ser esse meu hardware, ok? E uma coisa está casada com a outra. E você sempre tem que levantar a seguinte questão: eu preciso disso tudo na minha aplicação? É sempre uma pergunta que você, quando projetista, tem que fazer. Eu preciso dessa precisão toda na minha aplicação? O que eu estou fazendo é tão preciso? Se você está com um robozinho jogado aí no chão, andando no chão, e vai fazer ele seguir linha, você precisa dessa precisão? Não. O que você pode fazer? Em vez de analisar canal A e canal B, você pode simplesmente analisar o canal A, por exemplo, fazer uma análise parcial dos seus dados. Uma análise parcial dos seus dados já reduziria a metade o número de pulsos que você tem que processar. E ainda assim vai te dar um 0,08 milímetros por pulso. Você ainda continua tendo uma precisão muito alta. Então, você tem uma flexibilidade de trabalhar, adequar processamento, precisão à necessidade da sua aplicação. Combinado, turma? Então, fiquem atentos a isso daí quando vocês forem fazer uma aplicação desse tipo. Não necessariamente eu preciso de ir lá e comprar o melhor encoder. Que o melhor encoder seria um encoder com 516 ou 1024 pulsos por volta. Não.
Se eu coloco uma caixa de redução, se eu tenho uma caixa de redução no meu sistema, eu vou multiplicar essa minha redução pelo número de pulsos por volta. Ou seja, eu consigo ampliar isso pra caramba. Olha o problema que eu teria se eu tenho não vou nem partir pro caso mais extremo aqui. Com 128 pulsos, numa conta bem simples aqui, se a gente faz 128 pulsos, deixa eu só a calculadora abrir. Se eu faço 128 pulsos vezes 75, que é a minha redução, eu passo a analisar não 3.600 pulsos, mas 9.600. Se eu faço os 157 milímetros dividido por 9.600 pulsos, que era o que eu teria, eu preciso de ter uma precisão para um robozinho de 0,01 milímetros? Não preciso. E quanto mais pulso eu tenho, mais eu exijo do meu hardware. Deixa eu ver quem está perguntando no chat aqui. Ah, não. Era só os comentários que a internet deu uma travadinha. Então, algo super simples de fazer. Ô Lucas. Pera aí, deixa eu voltar. Sim, pode falar quem está falando agora, por favor. Giovanna. Sim, Giovanni. Os pulsos do encoder seria a precisão? Desculpa, não entendi sua pergunta. Repete, por favor. Os pulsos do encoder, que tem 128, rotação lá, não sei o quê. Aham. Então, nesse caso, o total dele desse exercício aí seria a precisão? Não, isso é uma informação que o encoder te dá. A partir dessa informação, você vai adequar essa informação ao seu sistema mecânico. Se seu motor tem caixa de redução ou não tem. E a partir dessa informação, você consegue... E qual a roda, né? O que está acoplado a esse eixo? A partir dessa informação mecânica, você consegue, então, definir essa precisão. Seja em distância linear ou seja em distância angular. Mas aí como é que eu vou saber que se meu encoder passou do limite que ele deveria ter? Justamente a partir da análise mecânica do seu sistema. Igual eu fiz aqui. Qual que é a roda que está acoplada? Qual que é a caixa de redução que você tem? A partir dessas informações, repetindo esse procedimento que a gente fez nesse exemplo aqui, Giovanni, você pode fazer uma avaliação. Eu preciso dessa precisão toda que eu estou tendo ou eu posso ter algo mais simples? Ah, tá. Então você só vai ter essa resposta depois que você tiver um sistema para analisar. Qual que é a roda, qual que é o eixo que ele está acoplado, qual que é a movimentação que ele vai fazer. Aí você consegue repetir esse mesmo procedimento que a gente fez no exemplo, aí você vai chegar num número. Eu preciso ou não dessa precisão? Você tem que responder sua pergunta, entendeu? Uhum, entendi. Então, beleza. Beleza, então vimos isso. Turma, algumas questões para vocês pensarem. Eu falei só do encoder incremental, mas tem outros tipos de encoder no mercado. Quais são esses encoders disponíveis no mercado? Mostrei o princípio de funcionamento do encoder. Encoder é só vantagem ou encoder tem desvantagens? Quais que são as vantagens e desvantagens do uso de um encoder, tá bom? O que eu precisaria em termos de eletrônica, de circuito eletrônico, de hardware, para fazer a aquisição de um sinal de quadratura de um encoder? Qual que seria o dispositivo eletrônico para se fazer essa aquisição de sinais? Segundo, e última questão, eu consigo fazer a leitura de um encoder de quadratura utilizando um Arduino? Sim ou não? Se eu tiver que fazer isso, como que eu faria isso? Deem uma pensada sobre essas questões aqui, que pode ser que para frente a gente precise dessas respostas, tá bom? Turma, o que eu estou deixando de referência aqui nesse slide? Uma revisão sobre as leis de Kirchhoff, um pouco melhor sobre o que eu falei, escrito, né? Lógico. Sobre encoder, eu usei muito esse site aqui, e sobre o uso do encoder, aquela questão de cálculo. Eu deixei o link aqui específico de um motor lá da Pololu, em que ele mostra o passo a passo e fala como que você tem que multiplicar, como você tem que dividir, que são aquelas equações que eu usei ali, aquela conta que eu fiz, na verdade, para resolver o exemplo. Combinado?
Sobre a aula de hoje, a gente fechando essa parte de atuador. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, Júlio. Ok, sobre trabalhos. Eu já vou responder sua pergunta, Júlio. Deixa eu só ver se alguém tem dúvida. Turma, sobre atuador, encerrado? Bom, creio que sim, ninguém manifestou. Então, sobre trabalhos. Sobre PCB. Júlio, não sei. Tem que olhar. Eu acho que é hoje. Deixa eu tentar conferir aqui só um minuto. Pera aí. Tarefas. Acho que até dia 24. Eu não sei, eu tenho que conferir. Deixa eu só verificar aqui que eu respondo certinho. Entrega do projeto Sensor de Luz, dia 24 de setembro, até às 18 horas. Ok? Então, até dia 24. Pessoal, aproveitando essa deixa do Júlio aqui, que ele já falou sobre trabalhos, tem pessoas que estão fazendo a entrega errada para mim dos trabalhos. Tá? Só um minuto, Matheus, deixa eu só concluir aqui. Como assim fazendo entrega errada? Tem gente que está me enviando os trabalhos por e-mail. Eu não estou recebendo trabalho por e-mail. Todos os nossos trabalhos e atividades devem ser entregues via plataforma Teams. Por que desse movimento? Porque na plataforma Teams eu consigo ver o seu trabalho, comentar, fazer a correção do trabalho e fazer a devolução de modo individual. Por e-mail, isso vai ficar super trabalhoso e eu não vou conseguir fazer essa entrega individual. Então, eu não consigo dar um retorno individual para cada um de vocês. Então, qualquer trabalho, seja de robótica, seja de programação, deve ser entregue pela plataforma Teams. Se não tiver a tarefa para ser entregue na plataforma Teams, vocês devem esperar eu abrir essa tarefa. Tá bom? Pode perguntar, Matheus. Não, é só que acho que foi semana passada, né, aquele do videozinho que tinha que gravar do sensor ultrassônico. Não sei se você reparou, mas eu mandei no lugar errado. Mandei no chat de programação. Não, eu não vi, vou olhar em tarefas. Ah, tá. Então coloca ele dentro de tarefas. Tá, mas só pra te falar que eu mandei na data certa. Eu Tá. mandei dentro do prazo, só que eu mandei no lugar errado. Tá. Aí eu coloco agora no... Gente, esse tipo de erro aí é comum de acontecer, mas entrega tem que ir na aba tarefas, é lá que vocês fazem a entrega, tá bom? Renato, Matheus, desce por favor a mãozinha. Renato. Ô, Lucas, por causa que eu tinha enviado algumas tarefas por e-mail, as que eu enviei por e-mail, você vai aceitar ou você quer que eu te mande? Quem mandou? Porque, Renato, eu acho que você foi teve mais gente que mandou, não foi só você. Quem mandou esses últimos trabalhos que eu já abri no Teams, eu retornei o e-mail solicitando que vocês façam a entrega pelo caminho correto, que é usando a plataforma Teams. Então, se você recebeu esse e-mail dessas últimas atividades aí, que algumas realmente, as duas primeiras foram entregues por e-mail. Se você não recebeu esse e-mail meu de retorno, você não tem que entregar nada, refazer a entrega de nada. Você fez a entrega certa. Agora, se você recebeu o e-mail, faz a entrega correta. Beleza, muito obrigado, Lucas. De nada. Pessoal, trabalho final. O trabalho final já está pronto. Vou apresentá-lo para vocês aqui primeiro. Lucas, só para avisar que já passou mais de 10 minutos do horário do final da aula. Ô Davi, eu tô desconsiderando 10 minutos aqui porque eu tive que reiniciar a aula por conta da queda da energia. E como eu já começo ela 5 minutos atrasados, então eu tenho 10 minutos aí de tolerância, visto os problemas que nós tivemos. Tudo bem. Tá? Os dois da dupla têm que entregar? Não, gente, o trabalho em dupla só entrega um, tá? O outro não precisa de entregar, então só um entrega. E, turma, o trabalho da atividade. Preciso falar desse trabalho. Vou disponibilizar a tarefa para eu conseguir explicar para vocês. Deixa eu ver se vai dar certo. Aqui.
Pessoal, essa tarefa aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Vou fazer aqui. Conseguindo acompanhar? Carregou aí a tela? Carregou. Sim. Então, esse trabalho eu vou disponibilizá-los agora, ao final da aula, tá? Não publiquei ele antes, porque eu precisava explicar. É o trabalho final. É um trabalho comum, em dupla, que vai ser feito tanto para robótica quanto programação. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a simulação de montagem de um circuito para um robô e vamos programar o robô para executar o que a gente deve fazer, tá? Basicamente, vamos usar alguns dos recursos que nós já usamos em exercícios anteriores. Então, o que deve ser feito? Da parte, o que vai ser avaliado em robótica? Parte de circuito, de montagem. O que vocês devem fazer? 3 circuitinhos com LDR. Como assim? Só um resistor associado com o LDR. Onde isso vai ser feito? Todo o trabalho vai ser feito no Tinkercad. Daquele divisor de tensão ali, vocês vão fazer as ligações no... Eu acho que está aqui falando na parte de baixo. Então, eu preciso de 3 circuitinhos desse. Um circuito para acionamento de um LED. Então, um LED em série com um resistor. O sensor ultrassom, vocês já usaram. E vou precisar que vocês coloquem 2 motores CC ligados ao drive L298. Ok? Já disponibilizei todo o material para se fazer isso. Esse circuito vai ser avaliado, tá? Para atividade de robótica. Então, o que eu estou avaliando em robótica? Se você fez ou não a conexão correta desse circuito aqui, como eu estou pedindo. Para programação, o que vocês vão ter que fazer? Ô Lucas, peraí que eu não entendi. É 3 circuitos isolados ali? É porque você vai como se você tivesse 3 LDR fazendo leitura em pontos diferentes na sua placa. Ah, tá. Entendeu? Então são 3. Você vai repetir o circuito, a associação resistor LDR 3 vezes. Ah, tá, entendi. Entendeu? Beleza. Obrigado. Programação. Então o que eu quero? No looping principal, lógico, vocês vão ter que fazer todas as definições de pinos, de portas, o que vai ser entrada, o que vai ser saída. Vocês vão ter que fazer a leitura para mim dos 3 sensores de luz. Então, por isso, 3 associações. Voltando na pergunta aí, se eu não me engano, do Giovanni. E fazer a leitura. De modo que esses dados devem ser salvos em um vetorzinho com dimensão de 1 para 3. Ou seja, você tem uma única variável. Essa variável tem 3 posições. Cada posição dessa variável recebe a leitura de um LDR. Lembrando que você vai ter que fazer todo aquele procedimento de conversão analógico. Pega o bit e converte com tensão, que o valor salvo nessa variável deve ser o valor de tensão. Do mesmo jeito, vocês já fizeram esse trabalho. Fazer a leitura do sensor ultrassônico de forma que a sua resposta seja em centímetros. Então, o sensor ultrassônico dispara o trigger, recebe no eco, converte essa leitura de tempo em centímetros. A partir da leitura dos sensores, vocês vão fazer para mim uma análise, que é o que vai definir como que o motor gira. Se o sensor ultrassônico encontrar algum obstáculo a menos de 30 centímetros, o robô deve parar. Ou seja, você deve fazer com que os 2 motores fiquem parados para não ocorrer colisão. Caso contrário, tá? O robô deve continuar com os 2 motores em rotação, ou seja, andando em linha reta, com uma velocidade de 60%. Se eu estou falando de velocidade, significa que eu preciso jogar um PWM equivalente a 60%. Sensor de luz. Se alguma leitura do sensor de luz apresentar valor acima de 3,5 volts, a velocidade de deslocamento do robô deverá ser reduzida a 30%. Então, se o sensor de luz falou, ficou escuro aqui, reduz a velocidade, tá? E o LED, a gente tem um LEDzinho lá para ser aceso, deve ser ativado. Em qualquer outra situação, o LED deve permanecer sempre desligado. Só na condição em que a luz diminuiu a intensidade de luz, ou seja, minha tensão passou a ser maior que 3,5 volts, eu acendo o LED e abaixo a velocidade. Após executar A, B e C,
O looping principal deve permanecer inativo por 50 milissegundos, ou seja, deve dar um delay no final do seu looping principal, tá? O que vocês vão me entregar? Uma cópia PDF do código comentado para eu saber o que vocês pensaram. Uma cópia PDF do circuito montado no Tinkercad. Então eu quero uma cópia. Pode ser um print, só salvar esse print no formato PDF para eu conseguir comentar, tá? Do circuito que vocês montaram. E um vídeo com a apresentação da simulação. Então vocês devem mostrar essas situações de programação e discutir e apresentar realmente isso. O trabalho realizado em dupla está valendo 8 pontos, é o trabalho final das duas disciplinas. Lembrando que, conforme eu combinei semana passada, não temos aula amanhã, não temos aula na quinta-feira. Estarei disponível para tirar dúvidas. Entrega do trabalho. Vocês têm até domingo, tá? Às 18 horas de domingo, para encerrar a atividade. Então, o último trabalho pode ser enviado até domingo, às 18 horas. Por que até domingo? Porque na segunda, dia 28, inicia-se o segundo bimestre. Ok? Caso alguém tenha dúvida, por conta do horário, eu tiro essas dúvidas amanhã. Mas amanhã não tem disciplina, não tem nada. É espaço livre. Quem não tiver dúvida, não precisa nem de conectar para a aula. Pode aproveitar para fazer o trabalho em dupla, ok? Turma, a aula está encerrada. Tá liberado quem quiser sair, ok? E caso alguém queira perguntar alguma coisa, eu ainda estou aqui disponível, mesmo estando passando do horário aí. Se quiser sair, tá à vontade, tá liberado. Pode perguntar primeiro, mano. Tá, Lucas, eu tenho 3 perguntas. A primeira é sobre o trabalho que você acabou de passar. As duplas são duplas novas ou são as mesmas duplas que nós usamos? Pra mim, tanto faz. Tanto faz? Ok. As duas outras perguntas são sobre o trabalho de manhã de programação. O primeiro é como você quer que ele seja entregue? Você quer todos os códigos em uma planilha em PDF? Ou você quer os códigos no modelo do Tinkercad, quando você exporta o código do Tinkercad? Só me lembra amanhã o trabalho que tem que fazer é o do for, que está previsto para ser entregue amanhã. 4 códigos. Isso, se é o do for, você pode imprimir eles para mim em um único arquivo PDF. Ok. E a última pergunta é, os códigos todos são no modelo do Arduino, certo? Usando a linguagem de código do Arduino. O do for, sim. Ok, só isso mesmo. Muito obrigado. De nada, Marcos. Cauã. Lucas, tem como você me direcionar para o regulamento da competição de robótica? Porque eu tava tendo umas dúvidas sobre, tipo, se eu podia usar SMD, se eu posso usar esse tipo de coisa na plaquinha. Só por curiosidade mesmo. Ô, Cauã, eu vou pedir pra gente discutir isso num outro momento, porque eu acho que essa pergunta sua não tem nada a ver com os trabalhos e atividades a serem entregues. O trabalho de robótica, o guia de robótica, nós não estamos fazendo programação, nós não estamos montando circuito pensando na competição de robótica. Vocês estão fazendo atividade para a disciplina de robótica e programação. Então você não precisa de preocupar se vai usar SMD, se vai usar alguma outra coisa do tipo. Qual é a sua dúvida? Por que de voltar no regulamento? Não era pra relacionar nada da disciplina, não. Meu pai que queria saber mesmo e eu não conseguia achar o regulamento. O que vocês não conseguiu achar? A gente ele queria fazer uma placa dele pra ver o que dava e seguir o regulamento. Aí eu não consegui achar. O regulamento da competição como toda? Da competição, sim. Tá, eu vou tentar localizar isso, Cauã, e vou tentar te mandar ou pelo chat o link, ou eu te mando pelo chat o link. Ok. Ok? Beleza. De nada. Davi. Ô Lucas, você pode voltar rapidão para aquela aba do trabalho, só para eu te perguntar algumas coisas? A que eu vou disponibilizar agora? Do trabalho que você vai disponibilizar para domingo. Tá bom, só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ele já tá salvo. Seguinte, a pergunta que eu tenho é o seguinte. Você parou ali entre linha R e limpado.
Os circuitos que a gente fazer em robótica vão ser aplicados para programação, é isso? Isso. Os circuitos que a gente fazer lá em cima vão ser aplicados para esse. Isso. Beleza. E a outra pergunta que eu tenho. ABCD. Esses ABCD, cada um vai ser um circuito totalmente diferente? Ou, tipo assim, Não. cada um vai ser O seu ligado circuito... no Arduino? O Davi, A, B, C e D são atividades que você tem que fazer e executar dentro de um único código. Então, você só tem que fazer para mim um circuito e um código. Mas esse um circuito e esse código, ele tem que completar contemplar tanto o item 1 quanto o item 2. Até porque você não consegue fazer o que eu peço se você fizer essa divisão em códigos separados. Porque se você vai fazer a análise, se o robô deve continuar andando, ou se o robô deve parar, ou se o robô deve reduzir, somente se você faz a aquisição de leitura dos sensores. Entendi. Então, todos esses circuitos ali é em um Arduino só. Em um Arduino só. E o código que você vai fazer vai ter que ser carregado nesse único Arduino que você montou os circuitos. Tá. Ficou claro? Ah. Então, beleza. Deixa eu ver, eu acho que alguém mais tinha uma pergunta aí. Deixa eu ver quem tava com a mãozinha levantada. Eu, Lucas. Giovanni, isso. Isso. Aqui, no motor a gente vai precisar da ponte H? A ponte H no Tinkercad ela é substituída direto pelo 6zinho L298. Na aula que eu falei sobre ponte H, se eu não me engano, no final do PDF, eu deixo uma videoaula lá sobre como usar ela no Tinkercad. Mas aí, nesse trabalho eu vou precisar dela também, né? Vai, senão como que você vai controlar os motores? 2 motores. Aí seriam os 2 motores, isso. Aí, Isso. mais outra pergunta. O vídeo, só um da dupla pode explicar? Desculpa, como é que é? Do vídeo, só um da dupla pode explicar? Sim, pode, não tem problema. Tá bom, aham. Guilherme, Lucas, eu também tive problema com a atividade do vídeo, do Discaled. Ontem eu te mandei o do motor, do PWM, e hoje eu recebi seu e-mail antes da aula falando que era para enviar pelo Teams, que eu tinha enviado pelo e-mail. Aí, antes da aula, eu te enviei o do motor PWM e também enviei de novo do vídeo, porque apareceu, foi na sala do LPAP e apareceu para mim para entregar com atraso. Não sei se foi problema da internet ou se foi problema do Teams. ok. Mas aí eu já enviei os dois. Então tá bom, Guilherme. Turma, alguém tem dúvida? Lembrando que amanhã eu vou estar só por conta de dúvidas. Eu vou pedir vocês para o trabalho. Vocês vão ter que remendar, na verdade, né? Fazer uma construção de vários códigos que vocês fizeram aí nessas últimas semanas em duplas. Então, montem as duplas e comecem a trabalhar. Talvez amanhã, no máximo até amanhã no horário da aula. Usem o horário da aula para começar a trabalhar em dupla. Do horário ali de 10 para 11 até 11h30 eu estarei online aqui disponível. Pode me chamar no chat, se for preciso eu abro uma sala de reunião, não tem problema. Mas amanhã é somente dúvida, tá bom? E qualquer coisa também vocês podem chamar aí pro... Terça e quinta vai ser dúvida do trabalho? Terça e quinta só para tirar a dúvida de trabalho. Beleza. Tá? Não tem disciplina, não tem matéria nova, que vocês estão... O horário tá livre para vocês poderem fazer o trabalho. Eu vou estar online para tirar a dúvida. Turma, então obrigado. Boa almoço aí para vocês. Desculpa o atraso, mas era muita informação. O semestre fechando com tudo que aconteceu. A gente precisava dessas informações. Tá bom? Obrigado, abraço. Até amanhã.